pedido do reverendo Vladimir é uma ordem para mim. Então, o que a gente tinha para fazer, a gente inverteu a agenda. Na semana passada, na verdade, eu já atendi o compromisso que era para hoje e não poderia me furtar de estar aqui com os irmãos. Agradecer ao reverendo Newton pelo gentil convite, rever o Leonardo. O Leandro foi abduzido ou foi arrebatado. Vocês já pensaram em fazer uma dupla sertaneja? Já? Uma boa. Obrigado, Conselho da Igreja, pelo convite, pelos meus anfitriões que foram lá em Campinas me buscar, o motorista Diácono Evaldo, brilhante motorista. Se você precisar de um Uber joia, peça para ele, que é nota 10. E na companhia do Denis, que é um músico excepcional e um gourmet fabuloso. Eu não sei o que ele é melhor, né? Fica aí a dúvida, a gente tira depois. Deixo aqui um duplo abraço, primeiro do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque esta Igreja Presbiteriana de Limeira é uma das 6.000 unidades federadas pela nossa denominação, e vocês são muito importantes no conjunto das nossas igrejas locais e os concílios aqui desta região. Saudando meu querido irmão, reverendo Márcio. Se ele prometeu um negócio, ele vai cumprir, viu? Pode ficar tranquilo. Porque ele é o assessor jurídico da IPB, eu não assino nada que ele não me autorize a fazê-lo. E ele é brilhante nesse papel como advogado. E o outro abraço é da irmã mais velha. Vocês estão fazendo 96 anos de organização eclesiástica. A Igreja Presbiteriana de Curitiba fará no próximo dia 1º de julho 135 anos de organização. A gente não levou muito tempo para organizar. Lá de 84, quando chegou o reverendo Lennington, em 3 anos e meio a gente organizou a igreja. Mas é uma igreja também que tem essa marca mais que centenária. Quero convidar a amada igreja para a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 a 31. Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 a 31. Convido a todos que coloquemos-nos em pé e acompanhemos com atenção e reverência a leitura da palavra de Deus, vazada nos seguintes termos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Pai Santo, Deus de misericórdia, eis-nos, ó Deus, reunidos em culto de adoração, com os ouvidos atentos,
para ouvir a tua voz. Temos elevado a nossa voz em louvor, adoração, gratidão. Mas esse é o momento, ó Deus, de abrirmos o coração para recebermos a instrução da tua palavra. Usa esse teu instrumento, mercê da sua precariedade, e ensina a tua verdade aos nossos corações. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Feliz coincidência que o 96º aniversário da Igreja Presbiteriana de Limeira seja comemorado no domingo de Pentecostes. É importante a gente ressaltar isso. Às vezes a gente perde a liturgia da história da igreja. Porque este domingo é o domingo de Pentecostes? Porque nós estamos exatamente a 50 dias passados da Páscoa. E no calendário judaico, esta era uma ocasião propícia para se celebrar colheitas, para render graças a Deus pelos frutos da terra, e o povo de Israel, que era um povo festivo, para não dizer festeiro, não perdia a oportunidade de deixar as tribos, as localidades mais distantes, viajar dias e dias para se concentrar em Jerusalém, em cultos e em festividades. E então também esta era a festa chamada das semanas, 7 semanas mais um dia, 7 vezes 7, 49, o 50º dia, Pentecostes. Pente é 5 e vai trazer o sentido de 50. Pentecostes é um número, não é propriamente alguma coisa que tivesse algum mistério em redor, é um número, 50 dias depois da comemoração da Páscoa. Pois é, não é que exatamente nesse dia aprouve ao Altíssimo Deus, Criador do céu e da terra, Redentor das nossas almas, na pessoa do seu Filho amado, Cristo Jesus, que nos resgatou do pecado e nos fez assentar nos tronos celestiais e nos conferiu agora a condição de filhos de Deus. O Senhor resolveu que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne naquela ocasião, naquele dia, na festa dos 50, na festa das semanas, no Pentecostes. É só você ler lá em Atos 2. E isto vinha em cumprimento a uma promessa bem antiga do profeta Joel, profeta de muitos séculos antes, mas reiterada pelo Senhor Jesus. E os evangelhos apontam a ênfase de Jesus de que os discípulos aguardassem, que os discípulos esperassem, porque era mistério que isso acontecesse, porque sem isso a igreja não seria empoderada. É um engano dizer que a igreja nasce no dia de Pentecostes, porque a igreja nasce na criação. O primeiro versículo da Bíblia, que todos nós sabemos de cor: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor já estava ali engendrando a igreja. E a queda que viria a ser narrada 2 capítulos depois, não causou nenhum percalço ao projeto de Deus, ao contrário, lhe deu curso, porque era mistério assim acontecer. E no próprio capítulo 3 de Gênesis, já é anunciado o Evangelho. É verdade, a serpente picaria o calcanhar do descendente, mas este esmagaria a cabeça da serpente. Olha a igreja nascente. A igreja está no Antigo Testamento, no povo de Israel, em formatos diferentes, mas de fato, com o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, conforme prometido nas Escrituras, a igreja foi empoderada para fazer o seu mistério, para fazer o seu trabalho. É algo tremendo, a pessoa do Espírito Santo. Da Santíssima Trindade, nós podemos observar primeiro o grande mistério. Não tente acomodar isso numa caixinha racional. Você vai até um pedaço, passa daquilo, a gente não consegue compreender, mas a gente crê que o único Deus subsiste em 3 pessoas. Mas há 2 coisas que nós compreendemos muito bem da Santíssima Trindade. Uma delas é a unidade. Nós louvamos a Deus aqui,
mostrando a unidade da igreja, e alguns cânticos em especial, esta união que forja o sermos o corpo de Cristo, deixando para trás qualquer barreira denominacional, preferência litúrgica. Nós somos o corpo de Cristo, e só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Por isso o nosso grande empenho, à luz do que Paulo escreveu aos Filipenses, ou melhor, aos Efésios, é que nós devemos trabalhar, porfiar, para que a unidade do Espírito seja mantida. Nós não criamos a unidade do Espírito, ela nos é dada de cima. Agora, se a gente não atrapalhar, a gente já ajuda bastante, né? Porque de vez em quando a gente atrapalha com as nossas predileções, com os nossos gostos pessoais, com a nossa inclinação para contender, para conflitar. Vamos porfiar pela unidade do Espírito que já nos foi dada. E a outra questão da Santíssima Trindade é a economia, em que ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo cabe alguma coisa concernente à nossa redenção. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica nos nossos corações. Você só chegou ao Evangelho da Graça porque antes de tomar uma decisão, como muitas vezes nós chamamos, o Espírito já estava mexendo no seu coração, já estava movendo você. Sem esse mover do Espírito, a graça não completa o seu mistério, mas é o Espírito que vai trabalhando o nosso coração. Maravilhoso isso a respeito do Espírito. E este Espírito, nesta passagem, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é chamado muito carinhosamente pelo próprio Jesus, segunda pessoa da Trindade. Ele, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é chamado de o outro Consolador. Quero chamar a sua atenção para isso. Sublinhe na sua Bíblia, ou anote aí, o Espírito Santo, na modalidade em que Jesus pede aos discípulos para que o aguardassem, diz: e Ele vos dará outro Consolador. Há duas palavras na língua grega que podem ser traduzidas por outro. Uma delas é a palavra heteros, bastante difundida aí por questões de gênero, né? E heteros é traduzido como outro, mas num sentido absolutamente distinto. É outro diferente em tudo que a gente pode imaginar. É de um gênero e não é de outro. É de um tipo e não é de outro. Mas há uma outra palavra na língua grega que também pode ser traduzida por outro, que é a palavra alós. De onde os tratamentos alopáticos. Você pode tratar pela homeopatia ou pela alopatia. Alopatia não é telefonar para a irmã do seu pai, não, né? É um tratamento pelos opostos, né? E não pelos iguais. E o alós traz a ideia não do diferente na essência. E nesse sentido, Jesus, quando afirma que o Espírito Santo é o outro Consolador, ele quer dizer, mas ele é da mesma essência. Ele é Deus de Deus. Ele não é menor do que o Pai, nem do que o Filho, nem maior. Ele detém a mesma essência. Ele não é diferente no sentido de héteros, ele é igual em substância. Então eu quero falar do outro Consolador, nesta noite memorável, nesse tempo de celebração, de gratidão ao Senhor por 96 anos desta igreja. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o outro Consolador, que é da mesma essência, ele opera no íntimo do ser, no profundo dos nossos corações, muitas vezes imperceptivelmente, outras vezes muito nítida e claramente. Note bem o versículo 17. Jesus diz que ele é Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, vamos falar disso. E Jesus diz assim no final do versículo: porque ele habita convosco e estará em vós. Lembremos-nos que o Senhor Jesus recebeu por ocasião do seu batismo o Espírito Santo descendo em forma de pomba. O Espírito Santo estava em Jesus. Mas Jesus não podia dizer, ele está em vocês. Jesus só podia dizer, ele está com vocês. Eu sou o Consolador. Jesus, durante todo o seu ministério, pregando o reino, anunciando a palavra de Deus, convocando discípulos, não estava fazendo outra coisa senão motivando, consolando, inspirando,
confortando corações. São formas variadas de nos referirmos ao mistério do Consolador. Jesus era Consolador, mas agora ele apresenta o outro Consolador. E o outro Consolador não estaria com eles. Olha o final do versículo 17. Ele estará em vós. O Espírito Santo habita o seu coração. O Espírito Santo reside na sua alma. O Espírito Santo perpassa as entranhas do seu ser. É o Espírito Santo que move a sua mente para recepcionar as Escrituras Sagradas. Sem o que nós não temos a compreensão espiritual. Não é sem razão que nós oramos no momento da prédica da palavra, que o Espírito ilumine os nossos corações. E a leitura que cada um faz no íntimo do seu lar, na sua devocional diária, é assistida pelo Espírito que atua no íntimo do ser. O Espírito Santo realiza todas estas coisas como o alós consolador no íntimo do nosso ser. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nessa passagem que o outro consolador não só opera no íntimo do ser, mas é agora em diante uma companhia permanente. Uma companhia permanente. Versículo 16, o Senhor Jesus disse: eu rogo ao Pai que Ele vos dê outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A presença do Espírito Santo nas revelações do Antigo Testamento era recorrente, ela tinha lugar. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, está lá em Gênesis 1, 2. O Espírito de Deus estava com os patriarcas, em momentos muito decisivos, se revelando de uma maneira absoluta. O Espírito Santo estava nos profetas, estava até nos reis. Imagine, atua até em Saul, aquele tresloucado, aquele indivíduo cheio de complexo de inferioridade, mesmo tendo mais de 2 metros de altura. Era muito complexo de inferioridade, diga-se de passagem, né? Só baixinho que pode ter complexo de inferioridade. Gente grande não pode, porque senão vai ser muita coisa, né? Pois é. O Espírito agia, mas não agia permanentemente, agia temporariamente, agia com um propósito, agia aqui, ali e acolá. Mas agora, na promessa que Jesus reitera, Ele afirma categoricamente: é companhia permanente, Ele vai estar para sempre convosco. E aí é importante a gente sublinhar: nós não estamos mais esperando nenhum Pentecostes. Ele já aconteceu. Ele já teve lugar na história da igreja. A promessa de Joel, reiterada por Jesus, naquele ano mesmo em que Jesus morreu e ressuscitou, e conviveu com os discípulos por 40 dias, redivivo, e depois de 10 dias que foi assunto aos céus, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O que nós temos a partir de agora é uma consequência disto. E é verdade, se nós buscarmos mais ao Senhor, nós seremos mais cheios do Espírito, nós seremos mais plenos da sua bondade, da sua presença, mas nós sempre estaremos com o Espírito Santo em nosso coração. É notável Jesus falar sobre esta companhia permanente, particularmente quando ele declara no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Parece que Jesus aqui queria preencher a orfandade que os discípulos já começavam a sentir. Inúmeras vezes Jesus disse: eu estou indo incontinente para Jerusalém para cumprir o meu desiderato, para morrer na cruz do Calvário. Os discípulos queriam dissuadi-lo de não fazê-lo, mas ele não mudou de ideia. E os discípulos começavam a sentir: nós vamos ficar sem ele. O Espírito estará sempre convosco. E de fato, nos versículos 28, terminando este capítulo, Jesus reitera isso, dizendo: eu vou e volto para junto de vocês. E eu estou só advertindo vocês para que quando acontecer, vocês creiam. Eu não falo mais muito disso convosco, porque o príncipe do mundo está aí, e ele vem muito feroz. Mas eu procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus dizendo: o Espírito estará sempre convosco, não vos deixarei
órfão. O outro Consolador opera no íntimo. O outro Consolador é companhia permanente da igreja. Em terceiro lugar, o outro Consolador estabelece a linha divisória igreja-mundo. Vou reiterar. Ele estabelece a linha divisória igreja-mundo. Mundo entendido não como cosmos, não como universo, criado amorosamente pelo Senhor, mas como um sistema de valores e princípios que é contrário à vontade de Deus. Porque é curioso, né? Nós lemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E aí lemos em 1 de João 2,16, não ameis o mundo. É para amar ou não é para amar, né? Em João 3,16 é o mundo nesse sentido abrangente. Em 2,16 de 1 de João é o mundanismo, a vida pecaminosa, os desejos daquele que é o inimigo de nossas almas. E nesse ponto Jesus diz assim: Ele é o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Reiterando o que dissemos, Ele é o Espírito da verdade, mas o mundo jaz no maligno, e jaz na mentira, e jaz na falsidade, e jaz no engano, e descansa sobre toda sorte de pecaminosidade. Este mundo é um mundo que desconhece o outro Consolador, o Espírito Santo, por completo. O Senhor Jesus diz assim: eles não o veem e nem o conhecem. Bom, ver, Deus é Espírito invisível. Alguns tiveram o privilégio de ver o Filho de Deus encarnado. É evidente que Jesus não estava dizendo aqui de ter uma visão física do Espírito, mas uma visão espiritual. A igreja tem este distintivo. Ela sabe que o Espírito habita o seu coração, ela sabe do lado que está, e ela sabe que o outro lado lhe faz conflito, guerra, contenda. Não dá para negociar. Nesse sentido é importante observar como é difícil a nossa tarefa missionária. Ela é mais árdua do que parece. Saímos em marcha para evangelizar as vizinhanças, os municípios ao redor, irmos até os confins da terra, muitas vezes no entusiasmo tremendo de que a obra vai florescer rapidamente. Eu creio que o material que o reverendo Márcio tem para a gente pesquisar vai denotar como foi difícil para Alva Hard evangelizar esta cidade e as regiões em redor. E não é diferente hoje. Eu não estou dizendo isso para você desanimar, eu estou apenas te alertando. Por isso a nossa dependência do Espírito Santo. Por isso a igreja não pode sair em marcha para fazer missões, para evangelizar aqui, ali, acolá, desprevenida. Porque o outro Consolador estabelece a linha divisória, igreja e mundo. Mas, para a igreja, o Espírito Santo torna Cristo perceptível aos discípulos. Versículo 19: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O mundo não conhece a Cristo, o mundo não conhece o Evangelho, o mundo não conhece o Espírito Santo, mas pelo ministério do Espírito Santo que habita o nosso coração, companhia permanente, Ele absolutamente torna Cristo palpável, Cristo perceptível aos seus discípulos. Em quarto lugar, o outro Consolador, que opera no íntimo do ser, que é companhia permanente, que estabelece a linha divisória igreja-mundo, ele nos move ao amor de Deus. E é notável como esse tema entra neste que é discurso derradeiro de Jesus. Depois da ceia ele passou uma noitada com os discípulos, e não foi balada não, ficou fazendo preleções. Capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João, é uma noite inesquecível. E Jesus introduz esse tema linkado ao Espírito Santo. Versículo 21, aquele que tem,
os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Espírito nos move ao amor a Deus, passando pela guarda do mandamento. Nós cantamos a bondade do Senhor e louvamos a Deus pelo seu grande amor, e que nós devotamos a Ele amor, porque amor só com amor se paga. Não dá para pagar o amor de Deus, senão amando a Ele que nos amou primeiramente. Pois bem, não dá para a gente dizer que ama a Deus e desobedece a sua palavra, e não anda nos seus caminhos. E eu creio que é uma oportunidade bem fazer, um aniversário, uma comemoração, tempo de reflexão, cada um de nós pensar: temos seguido a palavra de Deus? Temos andado nos caminhos do Senhor? E é notável que depois de Jesus dizer isso, suscitou uma dúvida no coração de Judas Tadeu. Judas, não, o Iscariotes. E qual foi a pergunta dele? De onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Perguntinha que não era difícil de responder, mas olha como é que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que interessante, a pergunta de Judas deu ensejo a que Jesus, na sua resposta, fizesse algumas afirmações. Primeiro, na palavra obedecida temos a revelação de Deus. Quando nós vamos à palavra, orientados pelo Espírito, o Senhor nos esclarece a sua vontade. O Senhor se revela a nós e nos leva à obediência, e por força de consequência, a habitação de Deus. Não só a revelação de Deus, Deus se dando a conhecer, Deus se apresentando a cada um de nós, Deus dizendo: eu sou o teu Deus, não temas, não te espantes, eu estou contigo, ser forte e corajoso. Mas ele diz mais, ele diz assim: e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito Santo propicia que o Deus Trino, representado por ele, habite os nossos corações. Isso é bênção demais. E a igreja só é igreja por causa desta realidade. Tudo provisão do Senhor ao apresentar o outro Consolador, que habita no íntimo do ser, que é companhia permanente, que estabelece a linha divisória igreja-mundo, que move a sua igreja ao amor de Deus. E aliás, o Espírito Santo, para fechar essa parte, ele usa um método memorizador muito bom, porque às vezes a gente fica aperreado, né? Não vem o versículo na cabeça da gente, a gente quer dar o testemunho da palavra e não nos ocorre aquela referência. A gente precisa de uma palavra específica do Senhor para orientar o nosso passo e não vem. Olha que notável essa declaração do verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Você pode abrir mão do concurso do Espírito Santo? Você pode dispensar, achar que ele está ultrapassado, que agora nós temos alta tecnologia, que nós estamos muito bem instalados, que temos um colegiado pastoral muito eficiente? Não dá, porque cada um de nós aqui depende desse mesmo Espírito Santo, para sermos orientados naquilo que haveremos de pregar à igreja do Senhor. E o outro Consolador, por fim, é o penhor da paz de Deus, da paz de Cristo. Desde que o pecado ingressou no mundo, uma guerra contra Deus foi iniciada. Esta guerra gerou uma região abissal. O profeta Isaías diz assim: não é a mão do Senhor que está recolhida, o ouvido do Senhor que está surdo, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso, a única possibilidade de vencer essa separação é uma ponte chamada Cristo Jesus. A guerra iniciada pelo nosso pecado, somente Cristo é capaz de promover a paz, porque o apóstolo Paulo afirma em Efésios 2, ele, Jesus, é
a nossa paz. Mas na outorga da paz, temos o braço do Espírito Santo. Cristo deixa como herança a paz que ele realizou. Notável esta expressão bíblica: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como a dá o mundo. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, realizada no Calvário, seu sangue precioso vertido para purificar-nos de todos os nossos pecados, tem o braço do Espírito Santo que aplica aos nossos corações os benefícios da redenção, e o Espírito a entrega aplicando os benefícios da cruz, e isto gera segurança ao nosso coração, especialmente em tempos de perturbação e medo. Cantamos um cântico há pouco, o coral cantou aqui belamente, parabenizar o coral, achei lindo o popurrí que vocês fizeram, e foi no popurrí que vocês cantaram: nesses dias de tormenta, nesses dias de insegurança e dor. Os discípulos já viviam isso. Por isso Jesus disse: eu deixo a paz, o Espírito aplica aos seus corações, então não se perturbem, não se exaspere, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estejam seguros, porque o outro Consolador, o Espírito Santo, é o penhor, é a garantia de que a paz de Cristo vai reinar em nosso coração, independente das circunstâncias em redor. Sejam tempos difíceis, críticos, intimidatórios, preocupação com a nossa liberdade de pregar o Evangelho, para dizer o mínimo, nós estamos confiados no Senhor. Nós sabemos que Ele vai conduzir a sua igreja como sempre conduziu. Não há igreja sem a descida do Espírito Santo. Não há igreja sem a habitação de Deus pelo Espírito Santo nos corações, concedendo poder espiritual ao seu povo. E é esta oração que nós fazemos aqui nesta noite, por esta igreja aniversariante, com a qual nós nos congratulamos, para que a ocasião benfazeja de ser o domingo de Pentecoste possa palpitar nos corações de todo o povo de Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.